Meu irmão e minha irmã, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor José Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios doutrinários, subsídios culturais, querendo ajudar os nossos professores e as nossas professoras a dinamizar a sua aula, a torná-la mais interessante com alguns subsídios com esta pré-aula. Espero que cada dia mais Deus possa abençoar os nossos professores das nossas escolas dominical. Hoje a lição de número 13 vem falando de um assunto interessante. 23 de setembro é a data desta lição. As orações dos santos no altar de ouro. As orações dos santos no altar de ouro. Usando expressivamente a figura do altar de incenso no tabernáculo. E a partir do altar de incenso, as lições para a nossa vida diária sobre a oração, sobre o incenso, sobre o louvor, sobre o sacrifício a Deus. Tudo simbologia do Antigo Testamento, que são realidades hoje no contexto da sociedade do mundo atual. Então vejamos o que diz o texto áureo. Em Hebreus 4:16, diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. E a verdade prática. A oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus com a ajuda do Espírito Santo. Então a lição vem trazendo a figura do altar de incenso. O altar de incenso que ficava dentro do tabernáculo, o tabernáculo que era cercado por cortinas, os muros eram feitos de cortinas, e dentro dos muros do tabernáculo tinha o altar do holocausto. Após o altar do holocausto, já próximo à entrada do tabernáculo, a pia de cobre com água. E quando o sacerdote entrava dentro do tabernáculo, o seu lado direito ficava a mesa com os pães da preposição, o seu lado esquerdo o candeeiro e o candelabro, e à sua frente o altar de ouro, o altar de incenso. E a Bíblia diz bem clara, veja só o versículo que diz o texto da Bíblia: tomará também um incensário cheio de brasa de fogo do altar diante de Deus, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e meterá dentro do véu, e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então o sacerdote, isto era papel do sacerdote, pegar a brasa que estava no altar do holocausto, colocar no incensário, entrar dentro do tabernáculo e acender o altar de incenso, fogo no altar de incenso. E a partir daí queimar os elementos que eram oferecidos no altar de incenso, altar de ouro. Isso era papel do sacerdote. O altar era todo de ouro, ficava diante do véu, próximo à arca. E ali nós já falamos que dentre os elementos que eram queimados, dentro dos incensos que eram escolhidos, eles escolhiam a oníxia, conforme a Bíblia relata, o gálbano, conforme a Bíblia relata, e a estoraque, que são símbolos do nosso viver diário diante de Deus, símbolos da nossa adoração, símbolos do nosso serviço. E esse cheiro dessas misturas, a fumaça subia e as pessoas que estavam em volta do tabernáculo, os israelitas que estavam em volta do tabernáculo, sentiam um aroma agradável. Este aroma agradável é o símbolo das orações dos santos. É o símbolo dos serviços dos santos, é o símbolo do nosso louvor, da nossa adoração, que chega como cheiro suave diante de Deus. A nossa entrega a Deus, ela é louvável, assim como foi a entrega de Jesus Cristo. O profeta Isaías disse que Cristo, ao Senhor Deus, agradou moer a Cristo. E como incenso aromático, ele gostou do serviço de Deus. Foi agradável a Deus a morte de Cristo, porque esta morte teve resultado. E esse resultado é uma vida diária, uma vida de entrega a Deus. E esta vida de entrega ao nosso Deus é uma vida regrada de orações, de jejum, de consagração, de quebrantamento, que são os símbolos dos elementos que estão ali no altar de sacrifício, no altar de incenso.
São estes símbolos. Então, estes episódios que eram literais no Antigo Testamento são símbolos e lições para a nossa atualidade. Então, através desse slide que estarei passando aí, vejam como eram feito o altar de ouro, vejam do que era composto e de que era necessário. Assista aí e vejam para vocês terem mais esta lição. O altar de incenso, Êxodo 30, do versículo 1 ao 10. Os altares do tabernáculo eram dois, um de cobre, holocausto, e outro de ouro, de incenso. O altar dos holocaustos fala da morte de Cristo e do que ele fez por nós, enquanto que o altar de incenso fala daquilo que ele está fazendo por nós. O primeiro fala da sua humilhação e morte, o segundo, a sua exaltação e majestade. O altar de incenso, também chamado altar de ouro, estava situado no centro, em frente à entrada para o lugar santíssimo, em frente ao véu. Na parte de cima tinha uma coroa a toda a volta e em cada canto um chifre de ouro puro. Debaixo da coroa havia 4 argolas, também ouro maciço, 2 de cada lado, por onde passavam os varais de madeira forrados a ouro. O altar de incenso, também chamado altar de ouro, estava situado no centro, em frente à entrada para o lugar santíssimo, em frente ao véu. Você pode observar que logo após o altar já tem a cortina de ouro, o véu onde o sacerdote entrava e tinha acesso direto ao lugar santíssimo. Era feito de madeira de acácia revestido de ouro de forma quadrada, 50 por 50 centímetros. O véu era uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O fogo deste altar era aceso pelo próprio Deus e conservado de maneira sagrada. Cada manhã e cada tarde o sacerdote queimava incenso aromático, enquanto o povo fora orava a Deus. O incenso difundia uma nuvem de fumo e sua fragrância se espalhava pelos compartimentos sagrados, simbolizando as orações do povo a subirem a Deus. Simbolismo. O altar de incenso fala-nos do Senhor Jesus como o nosso intercessor. Jesus, como o grande sumo sacerdote, ofereceu os nossos louvores a Deus e vive intercedendo por nós. É o nosso intercessor. O altar sempre pronto fala-nos da intercessão contínua de Cristo. Eu estou convosco todos os dias. Assim como a fragrância do incenso queimado se espalhava por todo o tabernáculo, o que deve dar valor ao nosso serviço é a fragrância das nossas vidas. O principal simbolismo ligado ao incenso é a oração feita a Deus. Suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o levantado as minhas mãos como sacrifício da tarde. As orações do cristão valem muito em seus efeitos. E a Bíblia apresenta as orações e os sacrifícios dos cristãos como um cheiro suave, um cheiro agradável perante Deus. Então a oração do cristão está expressa também no altar de incenso, assim como a vida de Cristo. A vida de Cristo é entregue para salvar a humanidade, é tida na Bíblia como um cheiro agradável a Deus. Deus agradou do sacrifício de Cristo, aquilo cheirou suave o sacrifício dele, a morte dele, cheira suave. Então está em paralelo tanto o sacrifício de Cristo como o sacrifício dos cristãos, a oração, o louvor, a devoção, é cheiro suave e agradável ao nosso Deus. A oração é muito importante na vida diária de todos os crentes. Devemos orar sem cessar, usando todos os tipos de orações e súplicas com orações de graça, orando no Espírito, vigiando e perseverando em oração, não só por nós mesmos, mas por todos os nossos irmãos e nossas irmãs. No tópico 2 nós temos as orações dos santos. Todos os santos de todas as épocas precisam levar uma vida de oração. É através da oração que temos o diálogo com Deus. É através da oração que expressamos a Deus o desejo de nosso coração. E é através da oração que Deus fala conosco, dando respostas. Jesus chamou os discípulos a orar com Ele nos momentos de aflições, mostrando que na hora que nós precisarmos, nosso Deus provedor está com os ouvidos abertos para ouvir as nossas orações e responder segundo a sua vontade. Alguém até diz assim: tudo quanto pedirmos a Deus, Ele nos ouve. Agora o apóstolo João diz: tudo quanto pedimos, segundo a sua vontade, aquilo nos ouve. Então nós temos que descobrir qual que é a perfeita vontade de Deus e entrar nela para pedir segundo a vontade de Deus.
O próprio Cristo ensinou os discípulos a respeito da oração, no capítulo 6 de Mateus, dizendo: quando orareis, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, expressando que nós estamos embaixo e o Pai está em cima, que nós somos pequenos e Ele é soberano, que nós somos dependentes e Ele é quem sustenta todas as coisas. Então, de imediato, nós já vemos a impossibilidade de nós decretarmos alguma coisa. Nós não decretamos nada para Deus, como algumas igrejas neopentecostais estão ensinando, que nós devemos exigir, que temos partes, que somos filhos, que devemos pôr Deus na parede e, com a fé, exigir aquilo que é nosso. Até tem hinos reivindicando alguma coisa para nós, alguma bênção. Hinos reivindicando aquilo que perdemos. Eu quero de volta o que é meu, eu quero. E as reivindicações, elas não são de alguém que é subordinado. Você não chega ao seu patrão e exige aumento do salário. Você não chega ao seu patrão e exige dinheiro imediato, exige uma mudança de serviço, mas você faz por onde? Você chega como subordinado, como empregado, correndo o risco de perder o seu emprego. Então você zela por aquilo, sabendo que ele é superior, que ele tem um comando e tem um poder. Você não chega diante do seu pai e exige alguma coisa. Se for um pai mesmo que ensina o filho sobre as autoridades, a hierarquia que Deus estabeleceu, o filho não chega exigindo do pai. Mas o filho chega de uma forma humilde. Assim também você não chega diante do seu patrão, você chega de uma forma humilde, colocando a necessidade, pontuando as coisas da forma que você necessita. E imagine para Deus. Deus é soberano. O salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. É dele. Tudo é dele, ele é o soberano, ele é quem sustenta. Então, qual que é a melhor forma de chegar diante de Deus? Como Cristo ensinou: Pai nosso que está no céu. Quer dizer, ele está no alto, nós estamos baixo. Ele é o Pai, nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós não temos o poder do decreto, do determinismo, do mando. Ele é quem tem todo o poder no céu e na terra. Então nós devemos chegar a ele de uma forma humilde, adorando a ele. Santificado seja o teu nome. Então nós devemos chegar de uma forma humilde perante Deus, reconhecendo a soberania, a autoridade, o poder divino de Deus, para a partir daí entrar na vontade dele, pedirmos ainda segundo a vontade dele. Então observe o limite humano, meu irmão. Não, essas pessoas que ensinam tais coisas são desprovidas do conhecimento bíblico. Então nós precisamos reconhecer que Deus é soberano. Ele é quem tem o poder do decreto, do mando, que faz viver, conforme disse Daniel para o rei que achava que era o manda-chuva da época, Nabucodonosor. Deus é quem faz viver e quem mata. Deus é quem tem o poder de exaltar, de humilhar e de abater o soberbo. Então a ele que nós devemos render glória. Segundo os ensinos de Daniel, porque conhecia muito bem o seu Deus. Então, nas orações dos santos, nós devemos oferecer sacrifício, uma vida quebrantada, uma vida, chegar diante de Deus humilhado, para poder sair exaltado com a bênção na mão. Chegar diante de Deus necessitado, reconhecendo que nós precisamos dele. O homem é que necessita do seu Criador. O homem é que precisa de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Então, as orações aqui precisam ser colocadas de uma forma específica. O comentarista fala das orações dos santos da grande tribulação, que choravam e clamavam a Deus, pelo livramento. E essas orações chegavam como incenso diante de Deus, trazendo o paralelo entre o altar de incenso e as orações, que simbolizam exatamente as ofertas que eram colocadas diante do altar de incenso. Então, todas essas questões do tabernáculo, do altar de incenso, são lições para a nossa vida, para uma adoração perfeita, para um louvor perfeito. Qual que é o nosso louvor? O que estamos produzindo com as letras dos nossos louvores? Ou estamos como Israel: esse povo me louvam de lábios, mas o seu coração está longe de mim, demonstrando que o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso serviço deve ser de coração, uma entrega total a Deus, com um reconhecimento, com condições de saber por que estamos adorando, louvando, jejuando, servindo ao nosso Deus. Então, meu professor e minha professora, que Deus em Cristo te abençoe nesta aula de hoje, que os alunos possam crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir de hoje servir a Deus melhor, louvar a Deus perfeitamente, adorar a Deus com o coração contrito e abatido. Deus em Cristo vos abençoe.